No dia de hoje aconteceu um fato aqui em Lajeado Seco, com o ônibus que faz o trajeto com as crianças da escola, pegou fogo. E esse ônibus já vem desde o ano passado com um problema. O ônibus sempre na oficina, na mecânica, e assim enviam outros ônibus com pior condições de andar do que o ônibus que sempre estaria no trajeto. E pegou fogo hoje com as crianças tudo dentro. As crianças pequenas se desesperaram. Eu tenho 3 crianças dentro, estavam dentro do ônibus e mais uma sobrinha. E até tiveram que vir a pé para casa, né? Porque a gente demorou até receber a mensagem por falta de sinal. E andaram uns 3 quilômetros até 2 quilômetros até chegar em casa. Mas elas relataram, as minhas meninas são já grandes, relataram que começou a pegar fogo, tipo nos pés do motorista, e na frente o motorista já desceu, já com o extintor, e as crianças desesperadas, já os pequenos chorando. E é uma situação lamentável, porque eu já até conversei com o vereador aqui da localidade também sobre o ar-condicionado, porque nesse calor que estava, né, nesse verão, um absurdo, os ônibus do interior, principalmente, que as crianças às vezes ficam 1 hora dentro do ônibus, não ter um ar-condicionado. E sendo que na cidade os caros para as pessoas que trabalham na prefeitura é tudo caro, bom, boas condições e com ar-condicionado, sendo que não precisava ter ar-condicionado, que anda um pouco dentro da cidade. E no interior, que ficam essas crianças bem na hora do meio-dia, as crianças já, o ônibus vai passando de meio-dia, deixando as crianças que estudam na parte da manhã e já vai recolhendo as crianças que estudam na parte da tarde. Tem crianças que embarcam 12 horas para chegar na escola, uma e pouco. E agora imagina nesse calor o absurdo que é ficar num ônibus daí lotado com essas crianças todas, né? E esse fato que aconteceu hoje, com esse que pegou fogo, é lamentável, né? Porque não é de hoje que vem dando problema no ônibus, né? Isso já vem, ó, desde o ano passado que eu lembre com esse problema. E assim que sempre o ônibus estava na oficina, mandava um outro. Até aconteceu no dia de ontem o fato de ter que vir com um ônibus muito menor do que a quantidade permitida de criança. E até minhas filhas relataram que as crianças maiores tiveram que ficar todas em pé para deixar as crianças menores sentadas, né? E sendo que estava todas, era a quantidade maior do que o que era permitido no ônibus. Hoje venho a relatar aqui uma situação que vem acontecendo com os ônibus que fazem o transporte escolar das crianças aqui do Lajeado Seco, que é toda semana acontecendo de ônibus estragado, de as crianças atrasarem na escola porque os ônibus não estão em condição de uso. A gente percebe pelo barulho que eles fazem. Esses dias até, inclusive a gente estava esperando o ônibus e o ônibus arrancou
e foi uma barulheira sem fim, né? E hoje, então, assim, aconteceu do ônibus, né, pegar fogo. E isso é uma situação mais complicada ainda, né, do que já vinha acontecendo. O ônibus estragar, alguma coisa assim, a gente até releva, né? Mas acontecer essa situação assim do ônibus pegar fogo, isso é uma coisa inadmissível, né? Com as crianças da gente dentro e o bem mais precioso da gente dentro do ônibus, né? A minha menina, ela vai fazer 5 anos, ela vai no Jardim 1 e ela entrou em desespero, vendo uma situação dessas, né? Com as outras crianças e é bem complicado isso. E também a questão das estradas aqui onde ele passa, estradas muito ruins, sem condições de passar. Nós esses dias fizemos o trajeto do ônibus com a caminhonete e de caminhonete foi difícil de passar. Então eu imagino passar com um ônibus nessas estradas, né? Muitas vezes aí o ônibus ficou atolado, caiu nas valetas, porque não tem condição de passar. Imagina se uma caminhonete tem dificuldade de passar, imagina um ônibus. Então, assim, fica aqui a minha indignação, né? Porque não adianta postar nas redes sociais que os ônibus foram limpos e tudo mais, passado pretinho nos pneus, se não tem condição mecânica de rodar, né? Precisa ter condição mecânica, eles não precisam estar limpos por fora, bonitos, arrumados. Eles precisam ter condições de andar e de transportar as nossas crianças em segurança. Eu acredito que isso seja o mais importante. Um ônibus pegar fogo é assim uma coisa extrema, né? Porque para mim é falta de manutenção. Se fosse uma vez só que o ônibus tivesse estragado, né? Tranquilo, mas o ônibus já estragou no primeiro dia de aula. Ele já chegou atrasado para buscar as crianças na escola no primeiro dia de aula. Então, já começou tudo errado no primeiro dia de aula. E isso vem se estendendo desde o dia que começou as aulas. Toda semana o ônibus estraga. Aí cada dia um ônibus diferente. E os mais velhos estão sendo mandados aqui por Lajeado Seco. Então eu espero que seja tomada uma providência, né? Para que sejam mandados ônibus melhores para transportar o nosso bem maior, o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Porque se não tem condições de mandar um ônibus bom, a gente então leva as crianças para a escola, né? Mas eu acredito que o transporte escolar seja uma coisa muito importante, porque todas as crianças são obrigadas a ir na escola. A gente não tem como escolher das crianças irem ou não. A partir dos 4 anos elas são obrigadas. Então elas precisam ter um transporte adequado, estradas adequadas, para poder levá-las em segurança até a escola. E as estradas, então, não tem nem o que falar, porque já foi solicitado já para a prefeitura fazer, mas sem nenhum retorno, quase impossível de andar. Tem trajetos onde o ônibus passa que é quase impossível, a não ser às vezes está chovendo, ele atola bem facilmente, acontece esse fato, e sendo que prometem a fazer e postam na mídia, né, que fazem cascalhamento e fazem estrada e aqui nunca chega esse dia. Até quando
Já faz muito tempo que vieram fazer, fizeram só uns trechos que a patrola nem tampou os buracos que tinha, né? Esse ônibus que pegou fogo nem é o ônibus que deveria estar fazendo o trajeto, porque acho que já faz alguns meses que aquele ônibus não veio mais, que está na oficina. E assim eles vão enviando outros ônibus, que é pior condição do que aquele que está na oficina. A gente gostaria de agradecer ao motorista que sempre auxilia as crianças nesses momentos em que acontece aí do ônibus atolar, né, ou como a situação de hoje, que ele sempre conduz muito bem as situações, acalma as crianças, ajuda elas, né, a gente tem que agradecer muito ele também que sempre é parceiro das crianças e faz sempre o melhor por elas.